A máscara da esquerda já caiu faz tempo, mas agora eles perderam totalmente a vergonha e falam abertamente que não estão nem aí para o Brasil. O que buscam é reconquistar o poder a qualquer custo para concluir o projeto maior que iniciaram há mais de 30 anos, que é destruir por completo o país. O presidente da Força Sindical, Paulinho Pereira, conhecido por Paulinho da Força, falou demais e acabou entregando o plano macabro da bandidagem do Congresso: prejudicar a reforma da Previdência para evitar a reeleição de Bolsonaro em 2022. Precisamos fazer uma reforma que não garanta a reeleição do Bolsonaro, declarou o deputado sindicalista. O deputado ainda expôs a trama do Centrão para prejudicar a aprovação da reforma. Se dermos 800 bilhões de reais, como disse ele, significa que nos últimos 3 anos dele há 240 bilhões ao ano para gastar. Acho que em torno de 500 bilhões, 600 bilhões de reais de economia nos próximos 10 anos seria o limite para essa reforma. Com esse discurso, tenho certeza que a gente traz todo mundo do Centrão, porque ninguém quer a reeleição de Bolsonaro. Paulinho deu um tiro no pé da esquerda, pois agora ficou exposta toda a safadeza por trás da oposição à reforma previdenciária. Paulinho fez um bem ao Brasil ao expor que essa gangue de corruptos não quer nem saber se o Brasil vai quebrar ou não. O que importa para eles é o poder, a qualquer custo. As declarações de Paulinho da Força estão gerando um rebuliço nas redes sociais. Ontem, a hashtag Centrão Bloco de Ladrão foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Confira a reação de alguns internautas. Paulinho da Força sempre foi uma figura contraditória. Esse talvez tenha sido seu momento mais sincero e, ironicamente, revelador de toda a podridão no Congresso que atenta contra o governo Bolsonaro. Se a reforma da Previdência fosse realmente contra os mais pobres, sua aprovação não seria muito difícil, pois os mais pobres não têm lobby em Brasília. A reforma é difícil exatamente porque mexe com quem tem poder de pressão e sabe usá-lo no Congresso. Paulinho da Força falou demais, desvendou a intenção dos partidos do Centrão. Agora Maia e certamente outros tentarão desdizer. De certa forma, foi bom saber, agora de forma explícita, para ficarmos de olho em cada passo da reforma na comissão especial. A fala do deputado Paulinho sobre derrubar a reforma, pensando somente em uma forma de prejudicar o presidente, demonstra claramente como a oposição não se preocupa com os brasileiros. Só que ele esqueceu de uma coisa: estamos atentos a tudo. Senadores e deputados, se os senhores acham que o povo brasileiro já mudou muito a cara do Congresso em 2018, se preparem para 2022. Estamos de olho e queremos a aprovação integral da nova Previdência e anticrime do Moro. Centrão, bloco de ladrão, não mais passarão. A única coisa que impedirá a reeleição do presidente Jair Bolsonaro será a decisão dele de não disputar a eleição em 2022, pois se depender da vontade da maioria da população, já pode prorrogar o mandato dele até 2026. A cegueira ideológica pode fazer com que a pessoa perca totalmente a capacidade de sentir algo essencial na composição do caráter de qualquer ser humano: a vergonha. Em artigo intitulado "Maduro provocou uma hiperinflação e queda livre no PIB. Guaidó representa interferência americana. Venezuela encurralada." A economista da Globo, na obsessão de ser contrária a tudo que Bolsonaro apoia, acabou gerando revolta dos internautas. Um deles, o escritor e colunista político Hélder Caldeira, escreveu em suas redes sociais: "Quando um jornalista entra no porão que existe no fundo do poço, são produzidas análises com a exuberância trágica de quem perdeu tudo pelo caminho, inclusive a capacidade de se envergonhar. Quer dizer, a Venezuela está encurralada entre a morte famélica e a possibilidade de viver, e a principal colunista de economia de O Globo, da Rede Globo e da Globo News não sabe o que é melhor para o povo venezuelano? O que mais podemos esperar? Como já escrevi em posts anteriores, é a lama quando um jornalista, para proteger e justificar sua contrariedade ideológica com o governo Bolsonaro no Brasil, decide apoiar ou minimizar os descalabros de um psicopata facínora como Nicolás Maduro. É o auge não apenas da canalice, mas do uso criminoso de veículos de comunicação para incensar as piores violências contra seres humanos. Na minha humilde opinião, é crime." Asco resume.
A entrevista de Lula a seus militantes travestidos de jornalistas deu o que falar. Um teatro total que transformou a sede da Polícia Federal em Curitiba em um palanque político para o presodentro expressar todo o seu ódio contra a justiça. O jornalista J.R. Guzzo, sempre certeiro, comentou em seu Twitter sobre um trecho do discurso do presidiário. Lula se diz pronto a ficar 100 anos na cadeia para mostrar a sua inocência. Mentira! Está louco para sair, como qualquer preso. Além disso, é uma bobagem. Quem decide seu tempo de xadrez não é ele, é a justiça. Tudo o que pode fazer é dar entrevistas para atores amigos. Se depender do STF, o palanque político montado em Curitiba vai continuar e as bajulações ao detento vão ser constantes. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski, da segunda turma do STF, autorizou a TVT, TV dos Trabalhadores, ligada à CUT, a entrevistar o presidiário na Polícia Federal de Curitiba. Não me assustam as constantes crises e aparentes desinteligências na política e na intelectualidade da, digamos assim, direita brasileira. É claro que não é bom, que é desconfortável e que poderia ser diferente. Mas essa situação caótica me incomoda cada vez menos. E por uma razão muito simples, é inevitável. Mais do que isso, esse caos é necessário. É a tempestade antes da bonança. Novamente, é claro que não são situações confortáveis. A instabilidade sempre é desconfortável. Porém, o que tínhamos antes dessa instabilidade era a estabilidade de um organismo em estado de quase morte. O Brasil, o tal gigante, vinha de muitos anos em coma profundo, em estado vegetativo, paralisia completa, músculos atrofiados, funções definhadas. E aí, o gigante acordou, certo? Ora, após despertar de um longo e profundo coma, o que sobrevém é um estado de torpor, de confusão. O sujeito leva um bom tempo até entender o que está acontecendo e concatenar as ideias. Mais tempo ainda leva para voltar a ter domínio sobre o seu corpo e suas funções. Quer dizer, estava tudo muito tranquilo por aqui, ia tudo de modo estável. Um corpo inerte e inconsciente não reage e não causa problemas. Não se incomoda se um verme lhe entra pelas narinas ou uma ave de rapina pousa sobre seu ventre. Do mesmo modo, os brasileiros aceitavam tudo o que lhes era imposto, incluindo absurdos como serem governados por uma pobre senhora, com inequívocos sinais de retardo mental e insuficiências cognitivas. Para dar apenas um exemplo, despertados do profundo coma pela ação de homens como Olavo de Carvalho e Jair Messias Bolsonaro, agora estamos naquele estado de confusão e caos em que tudo é nebuloso e incerto. Neste momento, o organismo a que chamei metonimicamente Brasil está no processo de retomada das atividades mais básicas do ser humano: respirar, pensar, falar, andar. No momento, estamos aprendendo a ser gente. Depois de muitas décadas sendo transformados em cadáveres intelectuais, com a consciência moral de uma tartaruga, não despertaríamos para algo superior a um arremedo de gente. O caminho é longo. Este é um país conformado por uma população amplamente orgulhosa de sua ignorância, que despreza sua história e a busca pelo conhecimento, ao mesmo tempo em que defende suas convicções como se valessem algo, como se fossem frutos de muito estudo e reflexão. E é assim que essa população faz, porque foi assim que ela foi ensinada pelos canalhas e covardes que a mantiveram inerte e inconsciente. Estamos, pois, apenas despertando, apenas acordando e tentando virar gente. O caminho é longo e repleto de percalços, mas de modo algum devemos sair dele, muito menos devemos nos desesperar e dar tudo por perdido. O que cada um tem de fazer é reabsorver o caos e cumprir com sua missão, assim como fazem Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho, com bondade, sinceridade, abnegação e coragem. O resto é histeria, fingimento, arrivismo e sacanagem.